Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Antes disso, eu gostaria de lembrar, com pesar que solicitamos um minuto de silêncio pelo falecimento nesse domingo do ex-atacante do Criciúma Esporte Clube Soares, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Tigre em 1991 e também tetracampeão catarinense nos anos de 89, 90, 91 e 93. José Carlos Soares faria aniversário na data de hoje e destaca-se ainda como o segundo maior artilheiro na história do Tigre, tendo jogado também no Santos e Palmeiras. Solicito também, em nome de todos os vereadores, envio de mensagem de condolências à família do brilhante atleta. Nós tivemos oportunidade de viver nessa época, vereador Zairo. Questão de ordem cedida ao vereador João Batista Belloni. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, hoje também faleceu um grande amigo nosso aí, lá do meu bairro, que é o Jair Ramos. De repente, já colocar nesse minuto de silêncio. E também uma mensagem de condolência à família. Como é que é o nome? Jair Ramos. Jair Ramos, será atendido. Portanto, um minuto de silêncio. Gostaria de registrar a presença Olívia Rocha e voluntários, coordenadora do CVV, Centro de Valorização da Vida. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Daniel Freitas. Estarei representando a Câmara de Vereadores na homenagem de 50 anos da Unesc. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, de saudar o presidente da casa, Júlio Colombo, que está de aniversário hoje. Saudando a todos, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 14, nos diz o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Presidente. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 16 de abril de 2018, expediente. Indicação número 282 a 286, requerimentos número 115, indicações número 287 a 291/18, todas de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Requerimentos número 115/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimentos número 117, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Requerimentos número 118/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 292/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei do Legislativo, número PL 020/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Projetos de lei do Legislativo, número PL 021 e 022/18, ambas de autoria do vereador Tita Belloli. Requerimentos número 119/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre.
Indicações número 293 a 295/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento número 120/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento número 121/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projeto de lei do Executivo, número PE 023/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos número 122/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 296/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos número 123/18, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 297/18, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 296/18 e 299/18, ambas de autoria do vereador Tita Belloli. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Júlio Colombo, para efeitos de informação a essa Casa Legislativa, segue cópia em anexo da ficha de filiação do vereador Daniel Freitas ao Partido Social Liberal, PSL. Adiantamos que, posteriormente, o Tribunal Eleitoral emitirá o protocolo de filiação, o qual fixaremos juntamente com essa informação para conhecimento. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Criciúma, 11 de abril de 2018. Felipe Costa, assessor parlamentar. Excelentíssimo senhor Júlio César Colombo, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Valmir D'Agostin na sessão ordinária do 16 de abril do ano corrente, conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha C do Regimento Interno. Atenciosamente, Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Era isso, presidente. Gostaria de saudar também o Beto, presidente da Associação do Bairro Mina Brasil. E terminada a leitura do expediente, passamos ao horário político, escritos pela ordem dos vereadores do PMDB, vereador Ademir Honorato. Declina, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas que nos acompanham essa noite. Senhor presidente, eu subo essa tribuna para falar sobre um problema que existe na Grande Próspera e que é de conhecimento de todos, que é com referência ao esgotamento sanitário daquela região. Eu vejo que nós tivemos lá o Galina, que era o presidente da Casan, um enrolador, o cara que nos enrolou até agora. Nós tivemos várias reuniões com ele, ficou de definir conosco, já trocou a presidência, agora é um novo presidente. E eu acho que essa casa, através da comissão que já existe aqui, nós todos vereadores, nós temos que buscar uma alternativa, porque lá o saneamento foi feito, todo esgotamento sanitário, as redes de esgoto foram todas feitas, e a estação de tratamento nem sequer ainda foi discutido, a comunidade ainda tem uma rejeição, porque tudo que foi pedido de retorno, e nada se manifestaram, e está lá Grande Próspera. Eu conversando com a engenheira Kátia Smialewski, eles já estão colhendo, vereador Tita, rejeito lá das tubulações que já estão entupindo. Então, daqui a pouco, lá na Grande Próspera, ninguém vai suportar da mesma forma que a Grande Santa Luzia. E o pior é que lá todo mundo está soltando esgoto e não se toma medida nenhuma. Então, uma preocupação, acho que nós temos que agora, com o novo presidente e com o nosso governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, que está no comando agora do Estado, nós temos que ir lá pedir para ele olhar com maior carinho para nós. Né? Vereador Antônio Manuel, Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto do vereador Tita Belloli. Obrigado, vereador. Concedo uma parte. Vereador, esse debate na casa no ano passado, ele foi várias vezes aqui na tribuna, aqui na Câmara, e foi falado isso. Esse problema aconteceu lá em Diniz Cerqueira, onde foi feita a rede coletora e não foi feita a estação de tratamento. E foi alertado que isso ia acontecer. E já está acontecendo. E vai piorar. Porque se não começar a recolher esses insumos que é dentro da rede coletora, vai começar a piorar sim. Agora tem que tomar uma decisão. Vai ser feito a estação? Não vai ser feito? Vão atender a comunidade? Não vão atender?
eu acho que precisa ser a comissão, eu acho, de obras do vereador Ademir. Eu acho que tem que tomar par disso, sim, para saber qual é a posição da Casan em relação a isso. Vereador, Vossa Excelência responde mais 1 minuto do vereador Moacir da Júri. Cedo uma parte, vereador. Vereador Toninho, já não o ano passado, e sim no mandato passado, nós vemos a comissão de obra, eu, Tita, Belólio, Zappellini e a Tati, né? Já então no mandato passado já estavam despejando o esgoto ali na rede. E em diversos lugares, ali no bairro Brasília, na nossa região, bairro Brasília, bairro Argentina ali, direto, Nossa Senhora da Salete, e provavelmente em outros lugares também, né? E até hoje não teve uma solução, né? Realmente é uma vergonha. Eu conversando com o pessoal da Casan, simplesmente eles disseram, isso é uma determinação que tem parte do governo. Então, para que tem presidente administrando uma entidade como a Casan? Para que existe um presidente? Se ele que é a pessoa que tem que ir buscar alternativa, porque hoje o governador é o Eduardo Pinho Moreira, é da nossa região, da nossa cidade. Ele sabe da nossa necessidade da Grande Próspera. Então, acho que está na hora o vereador Ademir, como presidente da Comissão de Obras, de pegar e marcar um horário com o governador Eduardo Pinho Moreira, já que quem está lá na presidência não resolve, porque o Galena ficou enrolando nós todo o mandato que ele ficou lá. E nós tivemos várias vezes lá, tudo conversado, nada fez. Então, temos que marcar com o governador e lá ter uma posição dele, porque senão vai virar bagunça. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador Tita Beloli. Você dá uma parte, vereador. Bom, nós estamos com uma lista de trabalhos, uma sequência. A semana passada nós visitamos a UPA, semana que vem agora nós vamos no CASE, nós estamos indo lá na região de Rumaina ver, e já vamos marcar com nossos colegas aqui da nossa comissão de obras, vamos sentar sim, fazer esse contato, então já que querem diretamente com o Eduardo, vamos sentar, por que não? Né, a gente passa uma mensagem lá e verifica se de repente pode ter esse atendimento. Mas lógico, vamos pela sequência, vamos pela ADR, e vamos chegar é o Galina, que é o secretário hoje, e vamos tentar ir para cima. Galina já saiu. Já saiu? Bom, vamos procurar a próxima pessoa na lista ali e vamos buscar para tentar ajudar a resolver. Por isso que eu disse que ele é um enrolador, enrolou nós todo tempo de presidente e não fez nada. Então, dessa comissão pode esperar que, no máximo, o mês que vem a gente vai fazer intervenção nesse assunto. Valeu, obrigado. Então, eu acho que, até, vereador, isso é uma coisa de muita emergência que não deve ser esperado o cronograma de vocês de trabalho, e nós temos que marcar isso o mais rápido possível, essa reunião com o governador, para definir. Uma outra coisa é com referência aos matos da nossa cidade. Os bairros aí da nossa cidade, aí, os loteamentos, estão uma vergonha. Foi uma lei aprovada nesta casa, definindo que, e foi com emergência, o vereador Zé, pedindo para que nós aprovássemos assim, a todo vapor, como diz o outro, para que resolvesse os problemas que está crescendo os matos no redor das casas do loteamento. Tem casa ali na Grande Próspera ali, que o mato, por amor de Deus, né? Tu não consegue ter a visibilidade quando tu vem dirigindo para sair de uma rua que tem uma esquina, porque o mato atrapalha. E aí o que é que adiantou nós fazermos brigar por aquele projeto? Porque esse projeto já é de lá de 1988 e nada aconteceu até agora. Então, acho que o projeto foi feito, mas simbolicamente, as pessoas que querem trabalhar já me falaram que não consegue achar o dono. Quando acha o dono que vai lá limpar, diz assim, tu limpou porque tu quis, eu não vou te pagar. Então, não existe uma garantia para quem vai fazer o trabalho de receber, então ninguém vai limpar. E como fica? Então, existe uma maneira, desconta no IPTU. Bota isso no IPTU, que a pessoa ou vai limpar ou depois vai pagar mais caro o IPTU. É isso que tem que acontecer. Essa é a proposta que nós temos que levar para o prefeito, porque senão não vai acontecer mais nada. E a nossa rua, a nossa cidade tem que ser cuidada, tem que ser zelada. Se todo mundo cuidar do seu quintal, cuidar da sua frente de casa, a cidade fica bonita, seu bairro, sua rua, e é isso que tem que acontecer. Pela ordem, vereador Paulo Ferrarese. Pela ordem, vereador Júlio Colombo ausente, vereador Daniel Freitas decline, vereador Miri D'Agostinho ausente, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras.
público que nos acompanha aqui nas galerias, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Cidadã. Ainda na mesma linha de raciocínio do vereador Tonino Ebralite, Antônio Manuel, o problema, vereador, muitas vezes também é a questão do exemplo. O poder público, a prefeitura municipal tem que também dar o exemplo. Nós temos inúmeras vias da nossa cidade que estão esburacadas. Eu estive, na semana passada, final de semana, visitando alguns bairros, Nossa Senhora da Salete, Recanto Verde, lá no Verdinho, na Próspera, e várias ruas estão com o mato tomando conta da rua. Ora, se a própria rua, que é dever do município, de ser cuidada, de ser limpada, de ser patrolada, de ter os buracos tapados, está uma vergonha, como é que o cidadão se sente incentivado de cuidar do seu terreno particular? Se ele espera do poder público, se ele espera do executivo, que o executivo faça o seu papel, o seu trabalho, que é cuidar da cidade. Nós temos locais dentro da nossa cidade que são pavimentados, mas que a rua está sendo tomada pelo mato, mesmo diante da pavimentação. Porque falta limpeza, falta roçada, falta o patrulhamento. Ou seja, então o cidadão, ele não se sente incentivado a contribuir com essa limpeza. Eu me recordo que o prefeito Clésio Salvaro, ano passado, no começo do ano, falava de fazer multirões para limpezas, para convocar toda a sociedade, convocar todos os moradores para fazer esses mutirões. Aonde estão esses mutirões? Aonde estão esses mutirões? Não foram feitos. Acontece muitas vezes que aquele projeto do caminhão amigo visita algum bairro e lá naquele bairro então era feito algumas melhorias, mas hoje nem mais o caminhão amigo está acontecendo. Ou seja, então nós precisamos, colegas vereadores e vereadoras, cobrar do nosso executivo para que ele faça isso, para que então o nosso povo, a nossa gente também se sinta incentivado a cuidar da frente da sua casa, a fazer as suas calçadas. Tem muitas pessoas que não fizeram nem a calçada de casa, mas ela não tem nem ânimo para fazer a calçada, porque a sua rua está toda cheia de pó, cheia de buraco. E aqui é pavimentada, muitas vezes está cheio de buraco no asfalto, ou as lajotas estão todas deslocadas. Então há uma necessidade, sim, da gente fazer uma cobrança em todos os aspectos, de todos os sentidos do nosso executivo. Eu queria, no meu restante da minha fala também, falar um pouco acerca de nós organizarmos as informações do município. Hoje, o município de Criciúma, por exemplo, nós não temos as informações referentes a um exemplo bobo, mas um exemplo que é importante. Quantas pontes nós temos na cidade de Criciúma? Quantas dessas pontes são de material, de concreto ou de madeira e assim por diante? Então, nós precisamos organizar a casa também. Obrigado, vereadores. Pela ordem, vereador Jair Alexandre, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, pela internet, enfim. Boa noite a todos, shalom a todos. Venho aqui nessa noite, até tomado de ontem de uma pressão de várias pessoas em relação a essa questão dos horários e linhas de ônibus que foram alterados aqui. E isso tem dado bastante dor de cabeça. Eu sei que todos os vereadores aqui estão sendo pressionados, né, no seu bairro. Essa mudança que houve aí, retirando linhas e horários de ônibus, está prejudicando muito a população. O grande problema que a gente percebe é que essas decisões são tomadas em gabinete. Eles não procuram ver realmente lá no bairro, lá na rua, junto à população.
Essas mudanças que se fizeram agora, recentemente, aqui na Avenida Centenário, o vereador Daniel fez um requerimento ali daquela mudança, daquela rótula que foi fechado ali. E eu ainda conversei com o diretor de trânsito a respeito disso, e a resposta dele foi justamente que tomaram uma decisão, os técnicos da prefeitura tomaram uma decisão de gabinete, sem ouvir os moradores, sem ouvir ali a população que precisa. Então, essas mudanças não podem ser tomadas em gabinete, tem que ouvir a população. Tem o presidente daquela associação do bairro, tem os moradores ali. Vamos fazer uma pesquisa, vamos conversar com os vereadores antes de fazer qualquer tipo de mudança também, porque todos nós representamos um bairro, né? Representamos vários bairros aqui, então representamos toda a cidade. Então, acho que tem que ser conversado conosco, que não pode tomar decisões de gabinete e estão prejudicando essa população. Vou citar aqui um bairro, vou citar um bairro aqui de... Eu só não posso dar uma parte, que eu só tenho 1 minuto, vereador. Eu dou meu tempo. Ah, então tá. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Giovana Zanetti. Cedo a parte. Vereador, na verdade, eu e o vereador Ademir, para discutir a nossa região, nós fomos até ao diretor do Departamento de Trânsito. Então, acredito que lá ele está aberto às discussões, ele ouviu as nossas reivindicações e o departamento está aberto às discussões. Então, se você tem alguma demanda, você pode ir lá conversar com o departamento. Ele está atendendo a todos, está remanejando, porque, na verdade, esses ajustes foram feitos para não ter o aumento da passagem. Para não ter 17% de aumento da passagem, foi tirado uma parte dessas linhas que estavam ociosas. Tá? Então, tem que ter essa avaliação. Esse ônibus está indo com quantos passageiros, esses que foram tirados? Então, foi tudo isso que foi feito à conta, para não onerar os usuários. Então, é essa a explicação que a gente teve enquanto vereador, que a gente foi até o diretor. Ok? Ok. Mas são decisões tomadas em gabinete, depois tentam resolver os problemas. Depois que vira bagunça, não adianta. Tem que ser chamado os vereadores, tem que conversar com a comunidade, tem que falar com o presidente da associação, tem que conversar com as pessoas para depois fazer a mudança. Depois que tomam decisão, vereador Toninho, eles tentam depois remediar, porque os vereadores procuram tentar remediar uma situação. Mas a bagunça já está feita. Né, os finais de semana... Permite uma parte, vereador? Vou te dar a parte. Eu fui questionar o DTT sobre a rótula do corte. A justificativa foi eliminar aqueles 6 segundos do amarelinho. Exatamente nesse plano técnico, né, tecnocrata. E Vossa Excelência tem muita razão quando diz da dificuldade do governo de conversar, de diálogo. Confunde diálogo com apertar a mão das pessoas de forma indiscriminada na cidade inteira. Então, quando surgem assuntos de demandas da população, não existe esse diálogo. Eu estive com a Mina Brasil, graças a Deus foi resolvido, com o bairro Laranjinha, graças a Deus foi resolvido, mas estamos tendo dificuldade com o bairro São Sebastião, até de conseguir uma agenda para fazer essa discussão. Então, o vereador tem toda a razão, no sentido de que ninguém foi consultado. Principalmente nessa questão que o vereador Daniel levantou da rótula do corte da próxima. Obrigado. Ok. Eu cito isso porque aqui no bairro São Luís, havia no final de semana 5 horários, linhas ali. Foi eliminado esses 5 horários. Então, se conversasse com a população, de repente, ia chegar quem sabe em 2 horários. Mas tinha que conversar com a população, viu, vereador Giovana? A senhora está no seu direito de defender, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu não posso deixar, eu não posso ficar calado diante de uma demanda, principalmente nos finais de semana, onde nós temos, principalmente aqui, não é só evangélico, mas católicos, que saem do seu bairro para ir na missa de manhã, para ir nas reuniões, e não tem horário de ônibus. É gente simples que precisa de um ônibus. Não é gente que tem carro, que tem condições de se locomover. Talvez nós aqui estamos num patamar diferente da maioria da população que precisa do ônibus, do horário ali, precisa mesmo. Uma parte, vereador. Na verdade, nós fomos até o Departamento de Trânsito antes do dia 23 de março, que foi o dia da mudança.
Foi a partir do dia 23 de março todas essas mudanças. Então, a discussão foi antes. Agora também acho que está aberto como o vereador falou, o vereador Zairo estava colocando que não tem diálogo, mas o senhor tinha 3 problemas e resolveu 2, então acho que tem diálogo. Não é sem diálogo. Foi difícil, mas teve diálogo. Então... Tenho aí 27 segundos. Nesses 27 segundos, espero. Oi? Tenho 19. Você quer uma parte? Responde mais 1 minuto do vereador Alisson Pires. Então, eu sei que o prefeito Clésio Salvaro, com certeza ele vai rever essas decisões. O que eu estou levantando é uma situação bem pontual de bairros que precisam do ônibus. Se as pessoas não precisassem, com certeza não iriam. E essa justificativa dizer que um ônibus ele tem uma capacidade até 46 lugares. Então pode ter 2, 5, 10 pessoas, né? Então tem que ser revisto isso, porque isso está prejudicando. Esse argumento de dizer que vai ter aumento da passagem de ônibus é um argumento muito pífio isso, né? Até porque eu acredito no bom senso, até porque a inflação deu quanto ano passado para esse ano? Não chegou a 2%. E aumentar 17% é ir contra a população mesmo. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência passa os seus 2 minutos e meio ao vereador Júlio Kaminski. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, meu cordial boa noite. Primeiro assunto que eu quero tratar foi a visita da Comissão de Obras, que nós tivemos visitando a UPA da Próspera, e lá a gente constatou que realmente está bem adiantado. A Nunes assumiu depois que a empresa lá de Joinville, a Forte, abandonou a obra. A gente constatou também que o setor de raio-x estava atrasado, fomos na secretária, já está em encaminhamento, então a gente viu que existe a possibilidade, até no mês de junho, realmente entrar em funcionamento a tão esperada UPA, porque já foi prometida tantas vezes, os móveis estão lá, coisa de primeira, tudo de primeiro, está muito bonito lá, então esperamos que aquilo lá realmente continue no ritmo que está, para que a gente possa inaugurar. E quero dizer que nós já marcamos também, vamos estar lá no CASEP durante a semana para ver e também cobrar a contrapartida do governo a respeito daquilo que foi prometido para aquela comunidade, e até então já estão para inaugurar e nada foi feito naquela comunidade. Então a gente estará visitando lá. Sobre o que o nobre vereador Toninho falou sobre a Casan, isso aí, no mandato passado, nós cansamos de subir nessa tribuna. O vereador Salésio batia muito, ainda o Galina dizia que era amigo dele, mas foi o que mais bateu. E a gente não pode ficar nessa situação. Aquilo lá tem que se ter decisão, porque da maneira que está, não dá. De a pouco estão gastando o nosso dinheiro, porque para coletar aquilo que está aí na rede é pago. E quem é que paga? Somos nós. Por isso que a nossa tarifa é uma das mais caras. Por erro deles, nós pagamos. Então, agora nós temos a comissão, com certeza, essa semana já vai estar contactando o novo presidente da Casan e já vamos estar trabalhando. Não subimos porque dependemos de agenda deles, porque é uma agenda demorada, mas a semana, com certeza, a comissão já vai começar a trabalhar. Sobre também a colocação do vereador a respeito das limpezas, foi um projeto que passou nessa casa, queria urgência, a gente colocou das dificuldades, da maneira que o projeto estava constituído, e eles nos disseram que funcionava, mas não funcionou. A gente está vendo a maneira que está aí, as coisas realmente não têm funcionado. Em Forquilinha, que é uma cidade ao lado, que é filha de Criciúma,
Lá, vereador, o projeto é igual ao nosso, só que é cobrado no IPTU. Manda a primeira notificação, na segunda não fez, a prefeitura contrata uma empresa, vai lá e roça e cobra. Por quê? Iriam cobrar, mas até hoje não cobraram. E os caras que estão prestando serviço não vão perder dinheiro e ir lá roçar e depois não tem de quem receber. Então, se coloca no IPTU. É responsabilidade do cara que comprou o terreno para amanhã ou depois ganhar na venda, que ele também mantenha limpo. E também concordo, porque nós urgentemente temos que trabalhar para que se resolva aonde é da prefeitura, que se limpe sim, porque o exemplo se parte de casa. Outro assunto que, para encerrar minha fala, que eu também queria ver, eu até achei estranho do pastor Jair dizer que falta diálogo, era o homem que tem mais acesso ao prefeito. Então, eu que sou do partido não tenho tanto acesso. Então, acho estranho. O prefeito, às vezes, é ruim de lida, mas o pastor, eu acho que é o único que não pode reclamar, que tem muito acesso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores da mesa, vereadoras, vereadores, a todos que aqui estão presentes. Quero cumprimentar ali o Menandes, presidente da Associação do Bairro Jardim Angélica, Tunico, né, o Beto, enfim, todos que aqui estão presentes, participando dessa sessão nesta data. Senhor presidente, na realidade são tanta redundância, né? A gente está falando, parece toda a vida a mesma coisa, e vai e volta, está sempre falando dos mesmos problemas. Mas, senhor presidente, se me permite entrar em 3 pontos. Com relação ao tratamento de esgoto, acho que essa matéria, por demais, temos tratado dessa casa. Temos uma comissão que estamos tratando do saneamento e dos resíduos sólidos. Temos 2 ofícios, inclusive, com o nome da comissão para hoje. Agora, isso é uma briga antiga, uma discussão antiga. Enquanto não houver suspensão dos pagamentos, vereador Toninho, certo? Do esgoto daqueles que estão pagando, as coisas não vão fluir. Eu acho que nós pagamos um esgoto caro, né? A coisa não anda no bairro Próspera, não funciona, as pessoas já estão ligadas na rede de esgoto. Enfim, o problema que isso vai trazer vai ser muito grande. E aí eu quero ver depois quem é que vai pagar essa conta, com o prejuízo que isso vai causar em termos de saúde pública. Então, isso é preocupante realmente. Segunda questão, falamos de amarelinho, do transporte coletivo. De fato, acho que houveram muitas decisões de uma forma sem consulta, tem causado bastante aborrecimento, viu, pastor Jair? Tem causado bastante aborrecimento. Alguns casos a gente pôde conversar com a diretoria de transporte, viu, vereador Giovana, buscou-se alternativas, modificou-se os horários, tá? Tudo no sentido de buscar a solução. Só que isso está muito incipiente, perto da quantidade do problema que nós estamos tendo na cidade. Então, há necessidade, sim, né, de uma discussão mais ampla, buscar alternativas. Está se modificando, inclusive, o trânsito das ruas para se adaptar à questão do transporte coletivo. Por outro lado, temos um problema com as empresas de ônibus em relação à sua viabilidade. Temos a questão do óleo. No ano passado, aumentou 26,05%. 26,05%. Vamos voltar. Para a coleta de lixo, o aumento foi de 44,91%, no mínimo. Então, assim, tem muitas coisas. As discussões são as mais amplas possíveis e realmente essa casa tem que trazer para o debate, discutir, porque é a única forma que nós temos de fazer jus àquilo que é nosso papel, a representatividade efetiva. Não tem outro jeito. Então, não tem, nós temos que discutir, infelizmente, às vezes tem que haver a contraditório exatamente por isso, porque nós temos que buscar alternativa. Se uns vereadores têm mais acesso, outros têm menos acesso, olha, temos que ver por que determinado vereador, viu, Dailton Felser, vereador, por que determinado vereador tem mais acesso do que o outro? Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a cidade tem que evoluir, a cidade tem que ser atendida, e é atendida através dos seus vereadores. Para tanto, somos representantes, ou existe alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que nós temos que evoluir realmente, a porta tem que estar aberta para todos para o diálogo.
Uma outra situação que eu queria estar tratando também aqui, eu recebi na semana passada a resposta daquele requerimento que fiz em relação à Criciúma-Prev, que vai servir de respaldo para a gente discutir na audiência pública, vereador Zairo, no dia 25/4. E aí, muito rapidamente, eu até estou planilhando, estou fazendo uma planilha de todos os valores, tudo mais, os 200 vezes, o que arrecada, quanto tem de saldos, investimento, estou procurando planilhar isso tudo, para entender exatamente até quando vamos, em relação à Criciúma-Prev. E o que a gente pode adiantar, acho que a imprensa já andou tratando alguma coisa nesse sentido, mas que nós temos um desembolso mensal na ordem de 3,20 milhões por mês, um desembolso mensal de 3,20 milhões. Considerando os últimos aposentados do dia 6, representa alguma coisa em torno de 3,50 milhões, que é o desembolso mensal, atendendo aí 545 servidores aposentados e pensionista mais 54. Nós temos 124 milhões de saldo atualmente, vereador. 124 milhões, com uma média de ganho dos investimentos realizado na ordem de 0,97% ao mês de rendimento dos investimentos, desses investimentos que são feitos em toda a rede bancária. Esse percentual, que parece-me ser bem agressivo, mas a forma de investimento, pelo que pude observar, tem sido bem conservadora, cujos papéis têm boa liquidez, apesar de que os investimentos são de longo prazo. Mas, de qualquer forma, a gente pôde dar uma olhada rapidamente e a gente percebeu que os investimentos estão feitos bem adequadamente. É claro que é um momento que representa alguma coisa em torno de 15 milhões de juros de receita, efetivamente, desses investimentos mensais. Então, eu trago essas informações até para dar um respaldo, só que a nossa preocupação ainda está em algumas pendências, algumas parcelas que não estão sendo adimplidas nos seus vencimentos. Não estão sendo adimplidas. E, ora, se a gente puder juntar tudo, e o pessoal, a Prefeitura Municipal fazer a sua arrecadação de forma, dentro dos prazos, de forma coerente e da forma que tem que ser feita, pode ser que a gente consiga, ao longo do tempo, buscar alternativas para melhorar ainda mais os rendimentos e dar liquidez para aqueles que futuramente venham se aposentar. Então, o meu tempo acabou. A próxima vez eu trago isso planilhado, no sentido de esclarecer bem. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Passe seu tempo ao vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, cumprimentar o pessoal do CVV, representantes aqui, e os demais que nos acompanham nessa noite também, através do Facebook e da TV. Senhor presidente, eu lembro muito bem que nessa casa, como falou o vereador Felser, eu era taxado como vereador lá do mau cheiro, lá daquela região da Grande Santa Luzia. Eu fui várias vezes na Casan, tanto aqui como em Florianópolis. Nunca fui tão enrolado na vida com essa Casan. E aí tinha colegas que diziam, não, mas não é bem assim, vai acabar a tua bandeira, não vai ter mais bandeira da Casan. Faz 2 anos e pouco que nós fizemos uma audiência pública no salão da igreja do Dembosque. E lá a Casan prometeu resolver o problema da região da Próspera. Olha o tamanho da barbaridade que é com essa tal de Casan. Ao invés de elas prestarem o serviço, nós temos que cobrar e cobrar. Mas na hora de receber, recebe. Recebe muito bem. Por o que não fazem às vezes. Certo? E aí... falar bem claro, foi falado aqui pelo Toninho, nós temos o vice-governador agora, Nós tínhamos o vice-governador, que agora é governador, certo? Efetivo. Nós tínhamos o Galina, que era do vosso partido, Toninho, e aí o vereador citou muito bem, era meu amigo, trabalhei, mas me enrolou um monte. Nós temos o ex-prefeito de Criciúma, Paulo Meller, está lá dentro da Casan, e nós não temos força para resolver o problema da Próspera, que está se arrastando há mais de 4 anos. Começou tudo errado. Faz primeiro a rede para depois fazer a estação. É a mesma coisa de fazer o telhado da casa para depois fazer a casa, fazer o alicerce. E o cara está sentado lá dentro ganhando um rio de dinheiro na Casan. Nosso. E nós pagando a conta. E aí se diz, porque não tem jeito. Tem jeito sim. Dá um basta. Roube com essa Casan de uma vez. E eu sou totalmente favorável, sabia? E eu sei que vários vereadores que estão aqui também são. Porque nós estamos pagando um preço, e um preço muito alto.
Na hora que é cobrar, cobra esgoto, cobra tudo, nós sofremos um monte na nossa região. Sofremos. E continuamos sofrendo agora em Criciúma. Porque todo mundo vai depositar. E o certo mesmo era a população fazer um boicote. E quero ver onde que a Casan vai resolver esse tipo de problema. Por que fez a rede? Por que não faz a estação primeiro? Não tem projeto, não tem projetista? Não tem engenheiros dentro da Casan? Tem! Por que não faz a coisa certa? Aí a população paga o pato. Está lá a população da Próspera, mexeram, reviraram, fizeram, e até hoje não tem uma solução. E vai mais. Se não der um soco na mesa, Toninho, eu me coloco à disposição para ir junto. Eu gosto dessa briga. Eu gosto. Porque é uma coisa que a população tem direito. Esgoto. Esgoto é saúde. E é o nosso direito. E cabe a Casan fazer. Então, vamos cobrar sim. Estou junto para cobrar, tá bom? Obrigado. Vereador do PSD, Zairo Casagrande, o senhor dispõe de 7 minutos. Parabéns, vereador. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, gostaria de saudar aqui o Tunico, o Vantenor, o Milantes, em nome de todos, aqueles que nos assistem pela rede social. Antes de abordar o assunto de hoje, que foi a reunião que eu e o vereador Feuser fizemos com o Executivo, gostaria de fazer 3 citações. A primeira, pedir uma compreensão dos vereadores para amanhã, no ato da Associação Coral de Criciúma. São 25 cantores, nós vamos ter que acomodá-los aqui para a apresentação, então pedir a compreensão de todos. Dizer que a questão do Criciúma Prev é nosso dever, dos vereadores, nessa legislatura, enxergar esta bomba relógio que está armada, está batendo o tempo, e ela vai explodir. E tomarmos uma atitude na nossa legislatura. De nossa parte, então, a sociedade inteira vai estar no dia 25, no Teatro Municipal, e fazer um amplo diagnóstico dessa situação. Eu também queria aproveitar, minha última citação antes da fala, agradecer à secretária Fran, pelos encaminhamentos que ela deu aqui na Unidade Básica de Saúde do Centro. Já é visível as melhorias, né? Coisas básicas que o cidadão precisa, antes de uma solução final. Talvez o prédio do antigo Sandu, talvez uma associação de moradores fechada que temos aqui em cima do morro, mas achar uma saída definitiva para a Unidade Básica de Saúde do Centro, que é para 35 mil pessoas. Então, senhor presidente, na última quarta-feira, eu e o vereador Feuser tentamos, na audiência com o prefeito, mais uma vez, convencê-lo que a meia passagem para os alunos do bairro da Juventude, além de uma questão de justiça, trata-se de uma prioridade a ser custeada pelo município. Nós explicamos o projeto, o impacto social dele, as alternativas de custeio e ouvimos as contrarrazões do prefeito. Causou espanto para nós o desconhecimento de que IFSC, SEDUP, SATIC e outras instituições já possuem o direito da meia passagem, vereador Ademir. O prefeito imaginava que a gente ia incluir todo mundo nesse projeto, né? Argumentamos com o prefeito que o público-alvo do projeto restringe-se ao profissionalizante do bairro da Juventude e alguns alunos do Senai que são carentes, Tonico. Eu quero lembrar que o nosso projeto de lei ele visa permitir que os alunos desses cursos de aprendizagem industrial, cursos técnicos e profissionalizantes, tenham o mesmo direito de abatimento nas passagens de ônibus em relação aos alunos do ensino regular da Unesc, do Marista, do São Bento e assim por diante. Desde já, eu gostaria de agradecer aos meus colegas, coautores do projeto, o Ademir Honorato, o Daniel Freitas, a Camila do Nascimento, o Salésio Lima, o Miri D'Agostin, o Dailton Feuser, o Júlio Kaminski, o Júlio Colombo, o José Paulo Ferrarese, o Toninho da Embralite e o pastor Jair, que assinam a emenda do projeto. Esse projeto é um pequeno gesto que a Câmara de Vereadores faz em relação a essa situação de tremenda injustiça social. Eu repito e afirmo, trata-se apenas e tão somente de uma decisão política do Executivo, assumindo o projeto como prioridade. Para o nosso município, que arrecada 600 milhões, que hoje se apresenta sem nenhuma política para a juventude, seja de esportes, sem nenhuma política para a cultura, para a juventude, setores que foram abandonados, uma política pública que visa arrancar jovens e adolescentes das mãos do tráfico, facilitando o acesso ao profissionalizante, significa, senhores, antes de mais nada, um passo
para um sonho de cidadania desses jovens. E a Câmara pode fazer um pequeno gesto, né? Uma pequena atitude. Mais uma vez, na próxima quarta-feira, lá na SIC, às 17 horas, haverá uma reunião de entidades que apoiam esse projeto, o Bairro da Juventude, a Prefeitura, as empresas de ônibus e os vereadores, que eu gostaria de participar. Na quarta-feira, às 17 horas, gostaria de convidar a todos para a gente discutir as alternativas. Eu lembro que, então, que esse projeto da minha passagem, hoje conta com 12 assinaturas de vereadores e ele será votado semana que vem. Gostaria de convidar o público presente. A sociedade, então, precisa ajudar a convencer o Executivo de que isso é uma prioridade do município. Além da simples matrícula de novos alunos, o que tornaria o impacto na tarifa nulo, apresentamos, eu e o vereador Feuser, ao Executivo, 2 alternativas de custeio. Prestem bem atenção, 2. A primeira, o município poderia fazer a criação de uma bolsa profissionalizante, uma política pública municipal que objetiva criar um incentivo ao jovem para a sua profissionalização. Essa é a primeira alternativa. A segunda, e que existem muitos e muitos municípios, a criação de um Fundo Municipal de Transporte e Mobilidade, que contaria, então, com verbas federais, isso é trabalhar, é convênio, estaduais e municipais, como a nossa verba do rotativo. Esta casa aqui aprovou o dinheiro do rotativo para asfalto. Uma carguinha de asfalto na nossa usina paga com muita folga esse projeto. Então, nós apenas temos que entender o que é mais importante, vereador Toninho. Tá certo? Apenas uma carguinha. Nós também sabemos que no Ministério do Trabalho existe recurso específico, pastor Jair, para essa finalidade. Basta trabalho, basta convênio. Então, eu convido todos os vereadores, a sociedade em geral, a nos ajudar a sensibilizar o governo municipal, pois, repito, esse nosso projeto, dos 12 vereadores, custa menos que uma carga de asfalto de nossa usina e tem um impacto social incalculável. Muito obrigado, boa noite a todos. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 282/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: estudo para a construção de uma lombada na rua Bruno Nicrosini, de frente à casa número 127, bairro Pedro Zanivan. Indicação número 283/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: pavimentação asfáltica na rodovia Luiz Rosso, próximo à rótula, entre a farmácia e o Mercado Rosso, bairro Morro Estevão. Indicação número 284/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: reparos na pavimentação da rua Engenheiro Jorge Becker, de frente à casa 458, bairro Nossa Senhora de Salete. Indicação número 285/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rodovia Leonardo Bielek, bairro Linha Batista. Indicação número 286/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: construção de uma boca de lobo na rua Salvato Felisberto Gomes, esquina com a rua Bruno Nicrosini, bairro Pedro Zanivan. Requerimento número 115/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: envio de expediente à Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, questionando o seguinte: existe algum estudo ou projeto para ampliação da rede de alta tensão na rodovia Luiz Rosso, entre a Cerâmica Elizabeth e a Cerâmica Eliane, bairro Morro Estevão? Tal requerimento se faz necessário, pois existe estudo para ampliação da unidade Fabril de Eliane Porcelanato. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. A minha questão de ordem é para incluir na pauta o projeto PE número 15 de 2018, que inclui o dispositivo na lei número 6.944, de 24 de agosto de 2017, que autoriza a doação de área de terra da empresa Seconcri, Central de Compras de Criciúma e Região, e da outras providências. Está em votação o pedido da líder do governo, vereadora Giovana Zanetti. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, só gostaria de justificar a minha ausência no dia de amanhã, da sessão de amanhã. Estarei sendo homenageado na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, não só eu, mas os demais ex-diretores e presidente do SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, pelos 50 anos daquela entidade que presta um serviço de excelência na cidade de Jaraguá do Sul, né, de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e estarei então lá, né, sendo homenageado por essa entidade tão respeitada em nosso estado e na cidade de Jaraguá do Sul. Os nossos cumprimentos, vereador. Indicação número 287/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto pavimentação asfáltica da Rua da Camélias, localizado no loteamento Jardim Esteves, bairro Morro Estevão. Indicação número 288/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto pavimentação asfáltica da Rua das Araucárias, localizado no loteamento Jardim Esteves, bairro Morro Estevão. Indicação número 289/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto pavimentação asfáltica da Rua das Palmas, localizado no loteamento Jardim Esteves, bairro Morro Estevão. Indicação número 290/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto pavimentação asfáltica da Rua das Bromélias, localizado no loteamento Jardim Esteves, bairro Morro Estevão. Indicação número 291/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto pavimentação asfáltica da Rua dos Crisântimos, localizado no loteamento Jardim Esteves, bairro Morro Estevão. Requerimentos número 116/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda a seguinte questão relacionada aos inúmeros acidentes ocorridos nos cruzamentos da Rua Abílio Paulo, Dolário dos Santos e José de Pata. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadores, todos que aqui estão presentes, que seja, né, o vereador Salésio, por teimosia, né? Porque, poxa, precisamos dar uma solução para esse caso. Não tem como continuar os acidentes naquela localidade, ali nas ruas, né, Abílio Paulo, Dolário dos Santos, José de Pata. Não tem como. Ó, o último ocorrido foi isso aí, ó. Foi um carro tombado naquele cruzamento. Quer dizer, o outro carro quase atropelou uma senhora com uma criança. Então não tem, que seja por teimosia, meu vereador, que seja por teimosia. Né? O que não pode é continuar. Toda semana temos um acidente naquele local. Poxa, já está sendo inconveniente isso. Então precisamos de uma alternativa. Vamos botar o quê? Uma rotatória? Tem espaço para isso? Não sei, não sou engenheiro. Tem espaço para isso? Vamos colocar um semáforo naquele local, vamos mudar o trânsito, botar o pessoal vamos botar o pessoal para cuidar do trânsito naquele local. Alguma solução tem que ter. E ali, exatamente, vereador, ali é a entrada do Corpo de Bombeiro. Oi? Pois então, que seja uma sinaleira. Agora, o que não pode é toda semana tem uma matéria no jornal sobre um acidente daquela localidade. Felizmente, ali a Celestina com a Palamé de Milioli foi colocado um elevado de pedestre, resolveu o problema. Resolveu o problema. Por que não fazer no cruzamento um elevado? Ah, mas fica ruim para o Corpo de Bombeiro, tal, de repente, naquele local. Então, se põe uma rotatória. Ah, mas também não dá, porque o espaço é pequeno, que seja um semáforo. Que ponha a guarda, que ponha lá os agentes de trânsito. Agora, poxa, insistindo, tem que estar vindo, pedindo, implorando. Poxa vida, parece que a gente tem que fazer um favor, não sei o que está acontecendo. Isso é público, é notório, todos sabem. Isso os jornais têm publicado com frequência. É sistemático o problema naquele local, gente.
Já foi pedido, já foi solicitado, viu, vereador? Já foi solicitado, já foi feita indicação nessa casa. Então vamos perguntar por que a coisa não funciona. É inconveniente para a gente ficar cobrando isso. Tá bom, não tem asfalto. Tudo bem, não dá para fazer. Ah, não tem o quê? Não dá para fazer. Mas agora isso é fácil de ser resolvido. Basta um pouquinho de boa vontade para resolver o problema. Então eu peço a aprovação dos vereadores, das vereadoras, nesse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimentos número 117/18, autoria vereadora Camila Nascimento, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a seguinte informação a essa Casa Legislativa. Cópia da documentação da dispensa de licitação número 002-FME de 2018, processo administrativo número 524-003/2018. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 118 de 2018, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando a seguinte informação: quando ocorrerá a ativação do CASE Sul, Centro de Atendimento Socioeducativo? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos assistem em casa e via Facebook. A minha amiga T, lá da quarta linha, está aqui visitando nós hoje. Muito boa noite a todos. Vereador, muito boa a sua pedida, certo, de fazer. Realmente nós temos uma data, né, para nós fazer a nossa verificação. Então, nós também não desistimos dos pedidos daquele povo ali, certo? Porque não é só ter a data para inaugurar, né? Nós ainda não desistimos das medidas compensatórias para aquela região ali, que foi afetada, né? Nós queremos sim que inicie os trabalhos, né? Mas ainda estamos esperando realmente o interesse do poder público, até municipal, um pouco mais de realmente dar retorno para nós, de vir junto conosco também. Está devendo para nós. Quarta agora, nós vamos pegar a comissão de obras, eu, o Miri, o vereador Miri, o vereador Feus e o vereador Daniel, nós vamos lá visitar aquela região, fazer o nosso trabalho. Está convidado, quarta-feira agora, dia 18, às 9 horas da manhã, nós vamos estar lá na frente para nós fazermos a verificação interna, tudo mais lá. Nós vamos fiscalizar, sim, olhar lá por dentro, com certeza, toda aquela parte interna lá dentro, do portão para dentro, é uma maravilha, que vai ter 180 pessoas cuidando de 60. Né? Então nós vamos fazer essa verificação muito. O problema é da porta para fora, certo? Aquele povo precisa de atenção. Sim, precisamos da saber da data, porque nós também temos interesse lá, certo? Então, o maior problema é da porta para fora, vereador Zairo. A gente quer saber isso aí, certo? Estamos ansiosos para saber que tem pessoas, como já tem ouvido falar aí, que já foram preendidos 10, 15, 20 vezes, que são obrigados a ser soltos porque não tem onde colocar. E nesse momento, está necessitando lá, sim, mas a comunidade necessita e precisa de resposta. É isso aí. Boa noite, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 292/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na Rua das Camélias, bairro Morro Estevão. Requerimento número 119/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: quando serão iniciadas as obras do loteamento Jardim das Bromélias, Vila Esperança? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Perdão, vereador Salésio Lima com a palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, mais uma vez o público. Senhor presidente, esse eu posso falar, vereador. Até porque fica nos fundos da minha casa, esse loteamento. E
Nós fizemos um projeto aqui nessa casa, nós não, o prefeito mandou, quando ele assumiu 40 dias, e o Márcio Búrigo retirou o projeto. Quando foi agora, em 2018, o prefeito Clésio mandou para cá, e eu fui um dos maiores defensores desse projeto, que era vender os terrenos de área pública para transformar em pavimentação naquele local. Inclusive, nós colocamos umas emendas no projeto garantindo que todo o dinheiro arrecadado, e aí os nobres vereadores assinaram essa emenda, que todo o dinheiro arrecadado seria investido naquela comunidade. Fizemos audiência pública, várias reuniões, o vereador Paulo participou da audiência, várias reuniões com o prefeito, e hoje mesmo eu estive com a secretária Cátia, onde ela me garantiu que quinta-feira começa a drenagem e começa do Camélia, então. Do loteamento do Camélia, que fica ali no cemitério, e vai indo para lá parelho. Nós vendemos os 2 terrenos, a comunidade se envolveu e está esperando ansiosamente. É claro que eles vão responder para Vossa Excelência o requerimento, mas eu posso, de antemão, passar para Vossa Excelência, que o senhor possa passar também para a região lá, que começa, então, a partir de quinta-feira, se tudo correr bem, a drenagem, e aí, sucessivamente, vai Camélia, Bromélia, Hilário Juste, serão pavimentadas todas aquelas ruas lá daquela região. Então, aqui vai o nosso agradecimento também ao prefeito. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 293/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto pavimentação com material adequado na rodovia Pedro Manuel Pereira, bairro Linha Batista. Indicação número 294/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto manutenção das luminárias dos postes instalados na Avenida dos Italianos, bairro Santa Augusta. Indicação número 295/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto patrulhamento da Servidão Inácio Venâncio, bairro São Luís. Requerimento número 120/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa o seguinte: qual o peso máximo para o tráfego em cada rua pavimentada com asfalto e lajotas no bairro Quarta Linha? Quando serão instaladas placas de indicação do peso máximo permitido para as ruas pavimentadas do bairro Quarta Linha? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, Ademir José Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistem em casa. Bom, então, a gente quer saber realmente, né, qual o peso máximo para cada rua asfaltada ou lajotada, certo? Não só do bairro Quarta Linha, deve ser um monte, em toda a região tem que ser feito isso aí. Quando serão instaladas essas placas, né, delimitando o peso, né, porque é uma questão de preservação da malha viária, porque não adianta nós pegar e fazer e deixar tudo assim lá ao léu e se acabando. Né, eu atribuo toda a responsabilidade, né, e a falta de organização do próprio executivo, que isso é questão de organização. Então, o executivo é o maior responsável, às vezes, por esse problema que acaba com todas as vias de Criciúma. Só como exemplo, também eu digo, a própria nossa Luiz Rosso também foi feita, mal dimensionada, o que foi colocado. Está tudo arrebentada, faz pouco tempo. Né? Então, quer dizer, não adianta nós largar lajota e asfalto, como vai ser feito aí, e a gente espera que isso aconteça mesmo, que não tenha mais buraco, e não tenha mais poeira na cidade inteira. Nós estamos esperando isso, queremos isso, mas queremos que ela seja organizada. Não adianta nós pegar e largar isso tudo e deixar lá só entregar. Né? Então tem que fazer esse estudo do tráfego daquela região, o que pode, o que não pode, que tipo de caminhão, se pode entrar ou não pode entrar carreta, bitrem. Logicamente a gente vê que dentro de um bairro é automaticamente que não. Às vezes tem algumas vias de acesso que sim, né, pode ser colocada, mas temos que ter essa visão. Né? Então está sendo mal dimensionada, certo? Essas ruas, para começar, e não está sendo botada essa identificação. Então, né, em todos os bairros, essa desinformação tem... Acho que é difícil achar algum bairro em Criciúma que tenha lá informação dizendo o tráfego até tantas toneladas. Tem poucas placas dessa. Na região central ainda tem algumas placas colocadas que os caminhões já não entram, porque sabe que não tem como... Porque as carretas não entram, né, vão trancar. Então, mas assim, e nos bairros, como é que fica? Certo? O centro está bem cuidado, vigiado,
Porque aqui tem a autarquia, tem tudo cuidando desses problemas do trânsito, vereadores e vereadoras. Mas e nós lá na ponta? Lá? Nós estamos lá do sul, final desse município, como vocês são lá do final, Santa Luzia, Dailton, Feuser, todo mundo aqui, da Jore, são das pontas aí, nunca chega. O que só chega para nós o que é? A conta-gota, e quando chega já está estragado o remédio. Boa noite. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos número 121/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: qual a data na qual serão retomados os trabalhos de sinalizações de trânsito de ruas do loteamento Monte Castelo, bairro Vila Zuleima? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos número 122/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa a resposta às seguintes questões. Requer de forma discriminada o fundamento legal de verbas relacionadas na composição dos cálculos dos proventos para aposentadoria. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, na realidade isso só é mais uma sequência daquele trabalho que a gente está fazendo, buscando informações acerca da Criciúma Prev, né, tomara que venha antes da data, né, vereador, para que a gente possa também estar discutindo isso no dia 25/4, e eu quero informações, fundamento legal, né, na concessão de determinadas rubricas, né, na composição dos proventos da remuneração daqueles que se aposentam. Então, eu estou pedindo o fundamento legal de acordo com a concessão. É claro, triênio, anuênio, a gente sabe que isso aí existe na composição do salário, mas por uma questão apenas de sanar qualquer dúvida ou sanar qualquer coisa que a gente venha a pensar de forma diferente, então eu estou pedindo aqui, né, os anuênios, triênios, as gratificações de acordo com a Lei 0399, estou pedindo aqui as horas extras adquiridas, né, para a gente saber qual foi o fundamento legal e quem autorizou, quem concedeu. Então, são informações pertinentes para a gente poder fazer um bom levantamento, né, acerca daqueles que vêm se aposentando através da Criciúma Prev. Preocupado, é claro, sempre para que os servidores que eventualmente venham se aposentar tenham os seus rendimentos garantidos ad eterno, né, pelo menos durante enquanto viver, ou de acordo com a política de concessão de aposentadoria e pensão da Criciúma Prev. Era isso, eu conto com o apoio e a aprovação dos vereadores e das vereadoras desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 296/18, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto limpeza e reparos na rua João Milanês, bairro Pinheirinho. Requerimento número 123/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese. Assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos projetos da FME, Fundação Municipal de Esportes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao público presente nessa casa, a todos que nos acompanhem pela TV Cidadã e pelas redes sociais. Senhores e senhoras, semana visitando uma escola pública do Estado e houve uma manifestação sobre os projetos que a Fundação de Esporte tem levado às escolas municipais, às escolas públicas do nosso município. Então, essa diretora dessa escola, solicitando informação, Paulo, o porquê que a nossa escola não é contemplada, e essa informação ela nos informou que tem escola particular que recebe projetos da Fundação de Esporte.
Então, é importante nós estarmos informados, até para levar essa informação a todo o município. Qual é o critério que nós temos pela Fundação de Esportes, que as escolas municipais possam participar, possam obter o monitor, né, o estagiário está contribuindo com esses projetos lá na sua escola, e possa, quem sabe, podemos até melhorar, levando essas informações às nossas escolas municipais e estaduais. Não acho justo, nada contra as escolas particulares, mas se temos escolas particulares contempladas com esses projetos, deveria sim as escolas públicas do nosso município, que seja estadual ou municipal, primeiramente atendê-lo essas escolas. Então é por isso o requerimento, senhores vereadores, e conto com o apoio de vocês. Obrigado e boa noite a todos. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, vereador, boa noite. O vereador Paulo Ferrarese, parabéns pelo requerimento. É importante que a gente saiba quais são os projetos que efetivamente estão sendo executados pela Fundação Municipal de Esportes, haja vista que o esporte ele é uma ferramenta de transformação social. Agora, o Vossa Excelência falou acerca das escolas particulares que recebem algum projeto da Fundação Municipal de Esportes. Eu tenho conhecimento de um que é o projeto em parceria com o Marista, o Colégio Marista, que é a equipe do Marista de natação, representa o município de Criciúma nas competições tanto regionais como estaduais e até nacionais. Inclusive, existem alguns alunos de escolas públicas, se não estou enganado, uma das escolas contempladas, dos alunos de escolas públicas contempladas é lá do Renascer, me foge a memória agora o nome da escola, que esses alunos, se eu não estou enganado, uma vez por semana, eles vão até o Marista, onde é que tem a piscina, né, que eles ali então fazem parte também da equipe de natação desse projeto, em parceria da Fundação Municipal com o Marista, no caso específico da natação, da equipe de natação. Não conheço, desconheço se existe algum outro projeto com escolas particulares, mas é importante. Mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, porque, repito, o esporte ele é uma ferramenta de transformação social. Nós tivemos aí nos Jogos Olímpicos do ano de 2014, né? Jogos Olímpicos de 2014, aonde nós tivemos aquela judoca brasileira que foi medalha de ouro, medalha olímpica, medalha de ouro, e ela foi, nasceu numa comunidade do Rio de Janeiro, pode dizer uma favela, uma comunidade do Rio de Janeiro, e participou de um projeto social dentro da comunidade, né, que levou o esporte, o judô, para lá, e dali nasceu então a paixão pelo judô, e ela então se especializou e foi medalhista olímpica. Ou seja, ela poderia ser, de repente, mais uma das meninas vítimas aí de uma bala perdida, mulher de traficante, vivendo na miséria, e, no entanto, o esporte transformou a vida dela porque ela se tornou uma medalhista olímpica. Então, mais uma vez, parabéns e conto com o meu apoio. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 297/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto construção de uma faixa elevada para travessia de pedestre, de frente ao CAPS AD, situado na rua João Batista Rita, bairro Santa Luzia. Indicação número 298/18, autoria vereador Tita Beloli, assunto instalação de uma placa indicativa de rua sem saída, na rua Líbera Acorde Manguile, bairro Primeira Linha. Indicação número 299/18, autoria vereador Tita Beloli, assunto colocação de placa indicativa com o nome da rua Líbera Acorde Manguile, CEP 88-116-425, bairro Primeira Linha. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, porém, solicito aos vereadores novamente a confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo número PE 015/2018, encaminhado pelo prefeito municipal, que inclui dispositivo na lei número 6.944, de 24 de agosto de 2017, que autoriza a doação de área de terra à empresa Seconcri, Central de Compras de Criciúma e Região, e da outras providências. A alteração proposta por este projeto, conforme justificativa, dá-se em razão da dificuldade que as empresas vêm encontrando no que diz respeito à busca de créditos junto a instituições bancárias, em decorrência da anotação das reservas legais realizadas nas escrituras públicas e matrículas. Observação: maiores informações e a íntegra deste projeto, basta acessar o site camaracriciúma.sc.gov.br no link Processo Legislativo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como a de Educação, Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação deste plenário. A líder do governo, vereadora Giovana Zanetti, em questão de ordem, solicitou a inclusão deste projeto na pauta desta sessão, o que foi aprovado por unanimidade, conforme o artigo 112 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação o projeto de lei legislativa número PL 006/2018, de iniciativa do vereador Zairo Casagrande, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 221 da Lei nº 2044, de 29 de novembro de 1984, que institui o Código Tributário do município de Criciúma e da outras providências. Este projeto pretende incluir no carnê do IPTU os dados dos últimos 3 anos de cada cadastro, o cálculo do reajuste para o ano em curso, com nota explicativa e, se possível, foto aérea do imóvel. Observação: maiores informações e a íntegra deste projeto, basta acessar o site camaracriciúma.sc.gov.br no link Processo Legislativo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como a Comissão de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação deste plenário. O autor, vereador Zairo Casagrande, apresentou um substitutivo, ou seja, alterou o projeto conforme requisitos regimentais para fins de correção técnica com o seguinte teor. Assim, está em discussão e votação, primeiramente, o substitutivo. Pergunto aos vereadores, primeiramente, se é necessária a leitura do substitutivo. Não havendo essa necessidade, o substitutivo está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Na verdade, já vamos discutir, em parte, o projeto. Eu queria justificar esse substitutivo global ao PL 06/2018, senhor presidente, que estamos votando na noite de hoje. Trata-se tão somente de ajustar a denominação de projeto para PL, mantendo-se o conteúdo na íntegra do que foi aprovado em todas as comissões. Então, é um ajuste realmente técnico, daí o motivo do substituto. O projeto, como já foi falado, ele visa, senhores que estão na plateia e que nos assistem pela rede social, uma nova apresentação do carnê do Imposto Predial e Territorial, o IPTU. Nós ficamos lá no setor de cadastro, isso traz o substitutivo, e verificando quais eram as perguntas que o contribuinte fazia nesse processo tumultuado do IPTU. Pegamos essas perguntas e respondemos no próprio carnê, com o objetivo de diminuir o atendimento, sei lá, em 60%, 70%, né, daquele setor. Então, o carnê do IPTU em Criciúma vai mostrar, se nós aprovarmos esse substitutivo, os dados dos últimos 3 anos, quanto cada cidadão pagou de IPTU. O cálculo do reajuste do ano em curso, com nota explicativa acerca deste cálculo, contendo os critérios objetivos utilizados e outras informações relevantes. Na parte interna do carnê,
deverá constar, caso disponível no cadastro, e há um grande número de imóveis, que tem a fotografia aérea do imóvel, onde você pode ter uma noção da metragem, que é o argumento básico de cálculo. E na contracapa, as fórmulas desse cálculo dos tributos em linguagem de fácil compreensão. Então, significa que uma enorme quantidade de telefonemas e atendimentos do setor de cadastros serão eliminados, porque o carnê vai trazer essas informações. Então, essa medida, senhores vereadores, vereadoras, ela proporcionará maior transparência e facilidade aos contribuintes, bem como rapidez no que tange a atividade de arrecadação dos tributos municipais, especialmente IPTU. Trata-se, portanto, de atender à lei de acesso à informação, por isso o substitutivo, para não mexer no Código Tributário. E de redução dos atendimentos do setor de cadastro, pois boa parte dos questionamentos dos contribuintes estarão respondidos no próprio carnê. Então, essa é a explicação que eu teria que dar sobre o substitutivo, que, na verdade, como não mudou em nada, é o próprio projeto aprovado nas comissões. Obrigado e boa noite. O substitutivo continua em discussão. Gostaria de fazer uma observação que, caso o substitutivo seja aprovado, o projeto de lei estará prejudicado. Do contrário, o substitutivo seja rejeitado, o projeto será deliberado. Então, está em votação o substitutivo global deste projeto. Votação está liberada. É a favor. É a favor do substitutivo. Para suspender a sessão por a pedido do vereador. O projeto já está em votação, vereador. Não, regimento. Nós estamos votando o substitutivo. A explicação do vereador Zário Casagrande condiz com a nossa votação. Votando a favor, o substitutivo está aprovado e o projeto, consequentemente, também. O projeto estará aprovado. Votando o substitutivo, o projeto está aprovado. Alterou o projeto. Então, você está votando, Não no conteúdo, o conteúdo é o mesmo. Quem é a favor do projeto pode votar a favor do substitutivo. É o mesmo, não mudou nada. É só que agora é PL o nome dele. Não foi o mesmo nome. Chegou no tributário nacional. Quantos contra lá? O norte é para 9 a favor. O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis e 4 votos contrários. O substitutivo. Está em única discussão e votação o projeto de lei do Legislativo, número PL 010/2018, proposto pelo vereador Dr. Alisson Pires, que inclui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. Com este projeto serão realizados debates, palestras, entre outros, anualmente na semana do dia 10 de setembro, objetivando a conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Maiores informações e a íntegra desse projeto, basta acessar o site da Câmara de Vereadores de Criciúma, www.câmaradevereadores.sc.gov.br, no link Processo Legislativo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como a Comissão de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação deste plenário, apresentando esta última uma emenda para correção técnica com o seguinte teor. Cadê a emenda aqui? Cadê a emenda aqui? Não tem? Aqui mesmo. Aqui. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei PL número 10 de 2018. Altera a redação do inciso 1º, parágrafo único, artigo 2 do projeto de lei PL 010/18, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. Alerta a população
a população sobre como é possível prevenir o suicídio, utilizando veículos de comunicação de grande acesso à população. Sala das Comissões Permanentes, 9 de abril de 2018, Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A emenda está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir a emenda, o projeto está em discussão. A emenda está em votação. Perdão. Entendeu? O projeto foi aprovado, a emenda foi aprovada por unanimidade. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária e em casa, através da TV Cidadã e das mídias sociais, e uma menção especial a Olívia Rocha, coordenadora do Centro de Valorização da Vida, e os demais voluntários que aqui estão do CVV, importante instituição que presta um excelente atendimento a nível nacional e, por que não, aqui na nossa região também. Essa temática, senhor presidente e demais colegas, eu trouxe no começo do ano passado, quando, lembro-me bem, aquele seriado do Netflix, Os 13 Porquês, 13 Reasons Why, que relatava a história daquela adolescente que cometeu o suicídio e deixou 13 fitas para 13 pessoas diferentes, e cada pessoa teria um motivo, ou motivado ela, melhor dizendo assim, a cometer aquele suicídio. O que chamou a atenção, senhor presidente, foi que, a partir de então, as ligações para o CVV aumentaram em mais de 70% a partir daquele seriado. Por que eu falo isso? Porque havia um tabu com relação a falar sobre o tema. Inclusive, no curso de medicina, quando passávamos pela disciplina de psicologia e disciplina de psiquiatria, falava-se muito no tabu em não falar sobre o tema, porque talvez nós estaríamos estimulando as pessoas que teriam essa propensão a cometer o suicídio. Mas o que foi visto foi exatamente o contrário. As pessoas, ao ficarem sabendo, começaram a procurar ajuda. E o suicídio é um assunto muito complexo. Normalmente não existe uma razão única. Ele é multifatorial. Tem razões psíquicas, razões do ambiente, então ela é multifatorial, multietiologia. Então, por isso, a abordagem, às vezes, é um pouquinho complicada. Então, a partir dessa minha fala, no ano passado, fui abordado por várias pessoas que estavam nessa situação. Inclusive, que estavam assistindo a TV Cidadã e depois me abordaram nas ruas e falando que gostaram muito da minha fala e que estavam passando por problema similar. Segundo estatísticas, de cada 10 pessoas, 6 já pensaram em cometer suicídio. Já pensaram. Então, veja o tamanho da problemática. O suicídio, segundo a OMS, já matou ou mata 800 mil pessoas por ano. Então, já matou mais que guerras, homicídios e desastres naturais somados. A problemática é muito grande. No Brasil, né, o estado de Santa Catarina é o segundo estado que mais tem casos de suicídio. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica, a DIV, no ano de 2016, foram 603 casos de suicídio no estado de Santa Catarina. E para esses 603 casos, houveram também 2.990 tentativas. Por segundo estatísticas, a cada caso consumado, há de 20 a 40 tentativas de suicídio. É importante falarmos sobre o tema, com certeza. E é tão importante assim que no ano de 2014, houve uma campanha, no dia 24 de abril, iniciou essa campanha, que é o Criciúma Viva. É isso, né? Criciúma Viva. De janeiro até dia 24 de abril, antes da campanha, os casos de suicídio eram de 2 casos na região da ANREC, 2 casos por semana. 2 casos por semana. A partir dessa semana que iniciou a campanha, foram 2 meses de campanha, os números reduziram 85%. 2014.
Houve mais de 3 semanas sem nenhum caso, onde a média de um caso e meio a 2 casos por semana reduziu-se a 0 durante essa campanha. Mais uma prova que, se nós falarmos sobre o tema, se nós abordarmos de forma respeituosa o tema, nós estaremos salvando vidas. Então, a importância desse projeto. E para que esse projeto levasse a cabo, tivemos que fazer uma audiência pública. E essa audiência foi feita no dia 28 de setembro do ano passado. Então, várias entidades estiveram lá, inclusive, né, a senhora Olívia esteve lá representando o CVV, e foi muito incisiva e muito pontual nas suas palavras. Alguns colegas aqui estiveram, né, o vereador pastor Dinei também deu um relato pessoal. Então, foi muito importante aquela audiência, né, uma audiência que normalmente duraria 1 hora, 1 hora e meia, estendeu-se mais de 2 horas, de tamanha importância e tamanha a representatividade que teve naquela audiência pública. Então, eu vou ler aqui o projeto, o que se trata o projeto na íntegra. Então, inclui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, porque inicialmente o projeto era só a valorização da vida. Mas na audiência pública os encaminhamentos deram justamente para que houvesse a inclusão da palavra prevenção do suicídio, para que seja algo mais direcionado. Então, o artigo 1º fica incluída no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas, a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, a ser realizada anualmente na semana que compreendeu o 10 de setembro, que o setembro é amarelo, justamente de prevenção do suicídio, e o dia 10 é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Artigo 2º, a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio tem por finalidade a reflexão, a conscientização sobre a temática, objetivando dignificar a vida no planeta, em relação ao aumento dos índices de casos de suicídio. Parágrafo único. A Semana Municipal de Valorização da Vida tem como diretriz justamente alertar a população sobre como prevenir o suicídio e utilizando por isso os meios de comunicação. No inciso 2º, promover um encontro com especialistas na área para debater o assunto, elaborar e distribuir cartilhas informativas para órgãos públicos, capacitando servidores públicos para lidar com pessoas que tenham, né, ideações ou pensamentos suicidas. Artigo 3º, na Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, serão realizados debates, palestras, seminários, audiências públicas, esclarecimentos, propagandas e distribuição de folhetos explicativos e informativos. Então, falei da problemática sobre o suicídio, já demonstrei, né, com números que falar sobre o tema reduz significativamente os casos de suicídio, e estamos falando de vidas, né? Então, uma vida, né, não tem valor. E é imensurável o valor de uma vida humana. Então, falar de suicídio não é falar de morte, e sim falar de prevenção e valorização da vida. Então, peço aos demais colegas que votem a favor do projeto, para que aprovemos esse projeto, para que tenhamos números cada vez menores de casos de suicídio. E volto a utilizar aqui da audiência da Câmara de Vereadores para passar o novo número do CVV, que era 141, agora é 188, para as pessoas, né, que está nesse percentual, 60% das pessoas já tiveram, ou têm, ou terão pensamentos do gênero, que liguem, procuram ajuda. 188, o CVV, são pessoas voluntárias. Eu agradeço mais uma vez a vinda de vocês até aqui à Câmara, prestigiar essa sessão e mais uma vez agradecer por esse trabalho voluntário e fazer um chamado. O CVV precisa de voluntários. Então, as pessoas que gostam de ajudar pessoas, procurem a Olívia, procurem o CVV para fazer parte dessa rede do bem, essa rede de prevenção da vida. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, ao público presente. Primeiramente, parabenizar o vereador Alisson pelo projeto. E a gente só toma conta e a gente percebe a importância do projeto desse quando a gente acontece na família. Eu já tive um primo que se suicidou com um tiro. E também tive um colega amigo que se suicidou com uma corda. E a gente não dá tanta importância, às vezes, quando não acontece perto da gente, vereador Júlio. E quando as pessoas ficam falando, eu vou, né,
o que aconteceu com esse meu amigo, tinha um problema familiar dentro da família, aliás, né, familiar, e aconteceu, né, que ele entrou em depressão, e às vezes a gente não se dá conta de um problema tão sério que é isso. Então, parabéns, eu acho que isso, uma parte, vereador. Então, a gente não dá conta o quanto é importante um projeto desse estar divulgando da importância, vereador, para as pessoas não cometer esse tipo de crime. Obrigado, vereador, pela contribuição e obrigado pela parte também. Quando eu falei dos números, né, então, de 2012 a 2016, na região da REC, foram 206 casos de suicídio. Importante relatar também aqueles casos que não foram diagnosticados, casos subdiagnosticados. Por exemplo, um acidente, a pessoa estava com uma moto, o seu veículo, e numa reta colide frontalmente com um caminhão. Morre. Em princípio, morte por acidente, quando na realidade, provavelmente ele cometeu um suicídio. Afogamentos. Paciente, a pessoa, aliás, entra no rio, no lago e acaba por afogar-se. Na realidade, provavelmente ele estava passando por algum distúrbio emocional e cometeu um suicídio. Então, os números são alarmantes, né? Já matou mais que guerras, mais que homicídios somados. Então, é exorbitante o número de suicídio. É a segunda ou terceira causa de morte na nossa região, para você ter uma ideia da problemática. E isso que temos casos que não são diagnosticados. Obrigado, vereador, pela contribuição. Sim, vereador, uma parte... Então, na realidade, esse projeto ele vem assim para a família ficar realmente ficar de olho na pessoa que tem esse problema. Uma parte, vereador. Bom, também parabenizando o vereador Dr. Alisson pelo projeto de lei, justificar que não voto nesse projeto, mas tem minha total aprovação, não voto por estar na noite de hoje na condição de presidente, e gostaria também, eu propus, e nós aprovamos nessa casa, um projeto de lei que exige que todos os órgãos públicos tenham nos seus sites os números divulgados, os números telefônicos divulgados. Então, desde já, com essa alteração, solicito que todos os órgãos públicos, e farei através de requerimento, façam essas alterações nos seus sites de capa, com o novo número do Centro de Valorização da Vida. Uma parte, vereador Zairo. Perfeito, parabéns, vereador Alisson. Saudar a todos que fazem o trabalho voluntário, né, e a valorização desse trabalho também. Vereador Tita, na minha tarefa profissional, correndo o sul do estado, eu só ficava sabendo dos suicídios durante as visitas. Então, nossa região vive de várias atividades econômicas. Talvez a principal é a risicultura, produção do arroz. Como ele passou por várias crises, vereador Toninho, as pessoas chegaram a esse ponto de ir para o suicídio. Grande quantidade, mas grande mesmo, e não divulgada. Então, que também gostaria de colocar essa informação, de que a gente não tem a informação, né, de quantos efetivamente cometem e chegam a esse limite extremo do ser humano. Obrigado. Uma parte, vereador Júlio Kaminsky. Vereador, obrigado pela parte. Os números realmente são alarmantes, né? Vossa Excelência traz a discussão, os números e algumas situações, né? Na realidade, se tem muita cautela na divulgação, né? E se tem um tabu muito forte, que também tratou desse assunto, né? Que a gente não deve estar tratando desse assunto por uma série de estar estimulando ou o contrário, tal, né? Mas eu vejo fundamental tratar dessa matéria. Criciúma é um exemplo que realmente nós temos um número muito maior de suicídios em relação aos homicídios, né? Nós temos problemas de pessoas da roça que trabalham com determinado tipo de lavoura que, por conta dos venenos utilizados, também provoca suicídio. O Rio Grande do Sul tem uma cidade, inclusive, cujo o percentual é tão elevado exatamente por conta disso, por causa da questão do fumo, especificamente. Então, na realidade, eu acho que tem muita coisa para ser tratada em torno disso, né? Não só o suicídio por suicídio, mas as causas, né? E causas que são externas, efetivamente, como é o caso da questão do próprio fumo, né? Então, o debate ele é muito amplo. Eu acho que, realmente, para trabalhar com essas pessoas, não deve ser muito fácil,
né? Não deve ser muito fácil. É difícil essa conscientização, esse trabalho de levar essa educação para as pessoas. De fato, a gente também já tivemos surpresas bem desagradáveis com relação ao cometimento do suicídio, né, de pessoas amigas, especialmente, né, de pessoas próximas. E isso nos causa assusta, né, é preocupante de verdade. A nossa preocupação é identificar isso. Se realmente essa forma de conscientização a gente consegue trabalhar, e o senhor trouxe até um exemplo assim, dos 2 casos a cada 15 dias, semanalmente, na realidade a redução, só pelo fato de estar tratando da matéria. Então, eu acho que tem meu apoio, né, eu estou tentando contribuir nesse sentido, em decorrência do suicídio cometido daquelas pessoas que utilizam o veneno no caso do próprio fumo. Obrigado. Até porque, né, vereador, hoje a gente se preocupa muito com a questão do câncer, que mata muito na nossa cidade de Criciúma, e uma das doenças que mais causam esse tipo de suicídio é a depressão. E às vezes a gente tem depressão, a depressão é uma doença muito triste. Então ela tem que ter um cuidado muito especial com as famílias aqui da nossa cidade. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador Tita. Parabenizar o vereador Alisson, né, pela proposição, vai ter o voto da gente, com certeza, por unanimidade. Parabenizar o pessoal do CVV, que faz um trabalho silencioso, né, mas que realmente a gente deve muito para vocês, realmente é um trabalho muito bonito. E como não é para esconder, é para esclarecer, né, o vereador Tita, o amigo que tu fala era meu amigo também. Sim. Era meu amigo também. Quando eu soube, realmente chocou. Mas para te falar também para o pessoal ficar sabendo, o meu sogro se suicidou com 48 anos. Um primo da minha esposa com 26 anos se suicidou. Uma afilhada minha com 16 anos em Sombrio se suicidou. E meu pai morreu num acidente, doutor Alisson. Só que o cara que bateu no pai num acidente, descendo da pedreira que vai para a praia, o Caminhos, que é meu vizinho, nós criamos junto, e o meu pai morreu num acidente, só que o cara que bateu no carro do pai, o cara saiu da praia e disse assim, eu vou me matar. E quando chegou na frente do carro do pai, tocou o carro em cima. Aí morreu ele e morreu meu pai. Obrigado pela parte. Então, vereador, pode contar com o nosso voto. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom, presidente, colegas vereadores, primeiramente parabenizar o vereador Dr. Alisson pela iniciativa do projeto e parabenizar também não só a dona Olívia, que é a coordenadora do CVV, mas todos os voluntários que têm dedicado parte da sua vida em atender, em ouvir as pessoas que passam por esse mal. Eu quero falar nessa noite, presidente e colegas, não como pastor que sou já há mais de 20 anos e que constantemente a gente atende casos de pessoas que tentaram, que estão pensando no suicídio. Mas eu quero falar 3 casos que aconteceram, uma comigo mesmo, quando Vossa Excelência traz os números, e realmente os números são alarmantes. Principalmente os números que Vossa Excelência traz, aonde de cada 10 pessoas, 6, pelo menos, já pensaram no suicídio. Já pensaram em tentar contra a própria vida. Eu fui uma dessas pessoas, dessas 6 pessoas que um dia já pensou, que já tentou, já pensou em tentar contra a própria vida. Estava passando por um momento muito difícil na minha vida, na minha família, jovem ainda, nos meus 16 para 17 anos, e pensava, muitas vezes pensei, graças a Deus, nunca tentei, e graças a Deus que eu encontrei um caminho que eu pude me libertar desse pensamento de dar cabo, de dar fim da minha vida. Segundo, esses dias atrás, faz uma semana atrás, acompanhei um dos nossos pastores da igreja numa visita. Ele foi visitar um casal recém-casado, 7 meses de casado, cujo rapaz de 26 anos estava tentando, já tinha tentado 2 vezes dar cabo da sua própria vida devido a problemas emocionais, problemas com depressão. E outro relato é o que aconteceu comigo também, com a minha esposa. Ela estava dirigindo o carro, e aí Vossa Excelência traz um dado que não é contabilizado, mas podemos dizer que isso é fato, é real. Vossa Excelência, vereador da Jore,
acabou de falar de um caso que aconteceu com seu pai. A minha esposa estava dirigindo, encostou o carro para deixar uma colega, encostou o carro, e logo após que ela encostou o carro, 2, 3 minutos que ela estava ali com o carro encostado, veio uma outra moça no outro automóvel e bateu atrás do carro, né? Bateu atrás do carro fortemente, tanto que o meu carro está na oficina até hoje, ainda está tentando arrumar, né? E ela aí saiu do carro desesperada, dizendo que queria se matar, queria dar cabo da vida dela, porque ela não aguentava mais a vida que ela estava vivendo, enfim. Minha esposa, inclusive, conversou com ela, quer dizer, na hora conversou com ela, pegou o telefone dela, tem entrado em contato com ela para tentar ajudá-la. Então, a gente vê que isso é uma realidade, isso é um problema que é silencioso. Quem pensa em suicidar-se, quem pensa em tirar a própria vida, e aí os voluntários do CVV podem afirmar isso, ele não fala publicamente. Muitas vezes não demonstra isso publicamente. Muitas vezes, quando vai tentar o suicídio, aquilo já vem martelando na sua mente há vários dias, há várias semanas, há vários meses, de repente até há vários anos. Vossa Excelência, o vereador pastor Jair, também deve acompanhar muitos casos de pessoas assim. Então, quero dizer que é necessário, sim, tem que falar, tem que levantar o assunto, tem que conscientizar as pessoas, tem que demonstrar que existe uma equipe de pessoas que estão dispostas, doando o seu tempo para procurar ajudar, doando o seu tempo para dizer para essa pessoa, vale a pena viver. Que o caminho não é dar fim à sua vida. Você está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está infeliz, não sei. O caminho não é dar cabo da sua vida. Pelo contrário, existe uma forma de você sair, da pessoa sair dessa situação. Então, quero desde já declarar o meu voto favorável, sim, a esse projeto e parabenizá-lo por essa iniciativa. Conceda uma parte, vereador. Então, eu gostaria primeiro de parabenizar o vereador Dr. Alisson por esse divisor de água, né, que é esse projeto, e parabenizar também a CVV, que faz um trabalho de excelência, tem evitado, imagine a quantidade de suicídio, de morte que teria acontecido se eles não tivessem aí esse trabalho de atender com carinho, com amor, e trouxeram tanto livramento aí, né? E sem dúvida nenhuma eu tive uma experiência muito dolorida, né, no meio gospel da minha denominação, no dia 26 do ano passado, após o Natal, nós tivemos um caso de uma esposa de um dos nossos pastores, que ela tirou a sua própria vida. E era uma menina que tinha um sorriso aberto, você não imaginava, né? Você não tinha como ter uma noção que alguém como ela poderia tirar a sua própria vida após passar o Natal, dia 25, almoçando com toda a sua casa, sua família, seu esposo, seu filho único. E para nós também é difícil entender como pode alguém tirar a sua própria vida. Depois a gente descobre, com certeza vocês que atendem as pessoas como nós atendemos, se descobre todo um histórico do passado dessas pessoas, muitas vezes uma desilusão, muitas vezes uma decepção, frustração, muitas vezes casos de dívida na família. Tudo isso são argumentos, mas nunca justifica o tirar da vida, até porque quem tira a vida acha que está resolvendo um problema, mas ele deixa um grande problema na família. Imagine a dor, o sofrimento desse esposo, que eu acompanhei, eu fiz o ofício fúnebre, o velório dele, da esposa, o grito desse esposo, do filho único, de 18 anos de idade, ali veio a sua própria mãe morta. Então, sem dúvida nenhuma, doutor Alisson, esse é um projeto que engrandece a nós, vereadores, a cidade de Criciúma, por ser a cidade de Criciúma que tem um índice muito alto de suicídio, né? Esse índice parece-me, não sei
se o senhor tem isso. Em todo o estado de Santa Catarina, Criciúma é a cidade que tem o maior índice de suicídio, um dos maiores. Então, isso também é preocupante para nós, até porque nós que lidamos com vidas, com pessoas, né, pastor? A gente lida diariamente com vidas e pessoas, nós temos essa tarefa árdua, como tem também a CVV, que faz esse trabalho de excelência. Então, pelo menos, que nós possamos ter uma semana dedicada à prevenção a respeito do suicídio e valorizar a vida. A vida é uma só. A vida é tão bela, tão maravilhosa, quando nós aprendemos a viver isso, primeiro com Deus, né, com a nossa família. Então, parabenizo mais uma vez, doutor Arnes, por esse projeto. Obrigado por ceder uma parte, senhor vereador. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. A votação está liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia da próxima sessão, PL 012 de 2018. E terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, agradecendo os presentes e convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 17 de abril do ano corrente, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.